Bem-vindo ao canal Tagarelando Leituras. Hoje a gente mergulha numa exploração mais a fundo de alguns textos ligados ao Osho, né? Focando nessa jornada humana que é bem complexa. As fontes que a gente está usando aqui, elas falam muito das nossas, tipo, contradições internas, daquela tensão, sabe? Entre o que a sociedade espera e a nossa busca por ser autêntico. E o ego, claro, sempre ali no meio. A ideia é tentar extrair o essencial dessas reflexões sobre o que é, afinal, ser humano. Exatamente. E um ponto de partida muito interessante nesses textos é a metáfora do ser humano como uma ponte, não um lugar para ficar. Lembra aquela inscrição que o Akbar encontrou lá em Fatehpur Sikri, que dizem ser de Jesus: o mundo é como uma ponte, não construa sua casa sobre ela. Bem isso. A gente é, por natureza, algo em transição. E é dessa liberdade, dessa falta de um script, de um programa fixo como os animais têm, que Osho sugere que vem uma certa agonia existencial, né? Essa conexão agonia e liberdade é forte mesmo. E como é que os textos ligam isso com as nossas primeiras experiências? Com a sociedade moldando a gente desde criança? Aham. A ligação é total. Os textos mostram como, desde muito cedo, os pais, a escola, a religião, enfim, a sociedade toda começa a nos condicionar. E muitas vezes esse processo acaba nos afastando da nossa natureza mais espontânea, sabe? As ferramentas são aquelas de sempre: culpa e recompensa. A criança aprende rápido a jogar esse jogo, né? Tipo ser submissa para ganhar algo, para ser aceita, e aí sentir culpa quando quer expressar o que é dela mesmo. Isso para Osho é a semente da hipocrisia que a gente vê por aí. Entendi. É um processo bem sutil, imagino. E partindo dessa desconexão inicial, qual seria o papel específico do ego na manutenção dessa infelicidade, dessa agonia que você mencionou? O ego, nesses textos, é visto como um nós central. É descrito como uma busca sem fim por ser especial, por ser diferente. Mesmo que seja para ser o mais infeliz de todos, o ego quer destaque. E uma coisa marcante é como ele odeia admitir que errou. É pura defesa. Tem até aquela piada do Mula Nasruddin, né? Que ele disse que só errou uma vez na vida. Ah, eu lembro quando ele achou que estava errado, mas na verdade estava certo. Essa mesma. Mostra bem essa coisa defensiva do ego. Então, a felicidade de verdade, segundo essa visão, só começa a aparecer quando esse apego ao ego diminui, quando ele se dissolve um pouco. Então, se o ego e o condicionamento criam essa agonia, a proposta não é fugir dela. É tipo atravessar. Parece difícil. É, não é um caminho fácil, exige coragem. A sugestão é ir fundo nesse caos interno, nessa agonia mesmo, porque supostamente no centro disso tudo estaria o êxtase, a vitalidade real. A agonia seria como uma casca, sabe? Protegendo algo muito valioso lá dentro. E isso conecta com aquela outra imagem, a do jardineiro. Se não tem um Deus controlando cada detalhe, a responsabilidade pelo nosso jardim interior é nossa. Se vai florescer ou secar, depende da gente. Essa imagem do jardineiro dá uma sensação de autonomia muito grande, né? E como esses textos sugerem que a gente pode cuidar desse jardim? É aí que entra o tal do desaprender. Sim, o desaprender ou descondicionar-se é fundamental. É questionar de verdade as autoridades, as crenças que a gente engoliu sem nem pensar. É um convite para deixar a nossa natureza seguir o curso dela, sem ficar tentando forçar a barra para se tornar alguma coisa que os outros querem. O próprio Osho conta que resistiu à pressão da família para escolher logo uma faculdade, uma carreira. Preferiu confiar no fluxo da vida, deixar acontecer. Essa ideia de não se prender a um tornar-se fixo é bem interessante. Mas se a gente solta o apego ao ego, a mente condicionada, como é que a gente vive o dia a dia? Abandona a mente de vez? Não, não é bem abandonar. A ideia é mudar a relação. É você se tornar o mestre da sua mente e não o contrário. A mente é vista como uma ferramenta incrível, super útil, um servo ótimo, mas um mestre perigoso, entende? A consciência, o nosso eu mais profundo, usaria a mente como um instrumento.
flui através dela, mas sem se prender totalmente ao que ela pensa ou diz. Entendi. É uma mudança de perspectiva. E essa maestria sobre a mente, como ela se liga com a ideia de se dissolver no universal? Aquela imagem da gota no oceano que também aparece. A gente perde quem a gente é? Olha, é uma dinâmica interessante. A experiência de unidade, de se sentir parte do todo, a gota no oceano, é descrita como a realização final, sim. Mas, ao mesmo tempo, a forma como essa experiência se expressa no mundo continua única. Cada pessoa, com seu corpo, sua mente específica, é um filtro diferente. Por isso que você vê, sei lá, artistas, poetas, mestres que atingiram essa compreensão. Todos comunicam a mesma verdade essencial, mas cada um do seu jeito, único, criativo. A individualidade está na expressão. Faz muito sentido. Então, a gente volta para aquela imagem do começo, da ponte, a vida como essa travessia constante, dinâmica, e não um lugar para a gente se fixar, criar uma identidade dura, né? Exatamente isso. É uma jornada para ser vivida em movimento. E talvez assim, um pensamento para a gente levar daqui seja esse. Quantas das nossas crenças mais fortes, dos nossos hábitos, daquelas seguranças que a gente chama de lar, será que não são, na verdade, as grades de uma prisão que a gente mesmo construiu? O que será que impede a gente de continuar atravessando essa ponte? De explorar a liberdade e a nossa natureza real? Fica essa pergunta, né? Sobre o que é realmente ser, para além dessa pressão toda de ter que se tornar alguma coisa. Excelente reflexão para fechar. Inscreva-se e venha tagarelar com a gente sobre o maravilhoso mundo da leitura.